7h34, vamos voltar para falar agora, né, das notícias internacionais, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não cedeu à pressão dos outros líderes do G7 e manteve aquele prazo de 31 de agosto para a saída total dos militares americanos do Afeganistão. Agora, os demais países correm para acelerar as operações de retirada. Vamos lá para Londres falar com a Cecília Malan, que ela tem os detalhes para a gente. Cecília, bom dia para você. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Olha, a fala do presidente americano só confirmou o que muitos analistas políticos e militares vinham prevendo nos últimos dias, que um adiamento era pouco provável porque aumentaria os riscos para os soldados americanos em Cabul. O prazo será cumprido, mas hoje o ministro britânico do Exterior não soube dizer se o limite é a primeira ou a última hora do dia 31 de agosto. O ministro da Defesa daqui já tinha dito que as tropas britânicas não ficariam no país após a saída dos Estados Unidos. E a França anunciou que deve encerrar as operações de retirada de cidadãos e parceiros do Afeganistão amanhã já. O presidente americano não se rendeu aos apelos internacionais por mais tempo, mas a reunião do G7 trouxe avanços em alguns aspectos logísticos. A União Europeia, por exemplo, que costuma participar dos encontros do grupo, anunciou que vai quadruplicar para 200 milhões o orçamento de ajuda humanitária para os afegãos. O bloco pressiona por uma linha mais dura sobre os abusos civis e também não tira da mesa a possibilidade de impor sanções. Os líderes do G7 tentaram convencer o mundo de que o grupo estava alinhado, pelo menos sobre a forma de lidar com o Talibã. Vamos ouvir. The number one condition we're setting as G7 is that they've got to guarantee right the way through August the 31st and beyond a safe passage for those who want to come out. The G7 has very considerable leverage, economic, diplomatic, and political. The G7 leaders and the leaders of the EU, NATO, and the UN all agreed that we will stand united in our approach to the Taliban. We agreed the legitimacy of any future government depends on the approach it now takes to uphold international obligations, including to prevent Afghanistan from being used as a base for terrorism. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. O problema, Júlia, é que a população não tem tempo para esperar essas negociações. Hoje a OTAN falou que as nações vizinhas deveriam abrir suas fronteiras terrestres para permitir que mais afegãos deixem o país. A OMS alertou que os suprimentos médicos só duram mais uma semana e o Programa Mundial de Alimentos disse que o abastecimento nenhum passará pelas montanhas afegãs quando a neve começar a cair. Com isso, o mundo se vê diante de mais um prazo, o inverno no hemisfério norte. O Programa Mundial de Alimentos alertou que milhões de afegãos marcham para a fome. Vamos ouvir também. Humanitarian catastrophe awaits the people of Afghanistan this winter unless the global community makes their lives a priority. We only have a few short weeks left to secure the necessary donor funding to get food in place before the mountain passes are blocked by snow. Any further delay in our preparations could be deadly for the people of Afghanistan. Once the snow sets in, it's simply too late. Cecília, outro ponto que eu queria conversar com você é a declaração do Talibã, é inacreditável, que disse assim, as mulheres não podem sair mesmo às ruas, porque apesar de a gente estar repaginado, o pessoal do grupo não está treinado para lidar com as mulheres, então é melhor ficar em casa. É isso? Pois é, Júlia, até constrangedor, né? A orientação é que as afegãs que trabalham fiquem em casa até que sistemas adequados sejam implantados para garantir a segurança delas. Segundo o porta-voz do Talibã, o grupo tem muitos novos integrantes que ainda não foram bem treinados e, por isso, podem acabar maltratando ou assediando as mulheres. O porta-voz diz que esse é um procedimento temporário e que os salários delas
continuarão sendo pagos. Durante o primeiro governo do Talibã, a gente lembra, de 1996 a 2001, as mulheres eram proibidas de trabalhar fora de casa, também não podiam frequentar escolas, nem sair de casa sem estarem acompanhadas de um homem. Qualquer desvio dessas regras radicais do Talibã era punida com chicotadas públicas. O histórico, obviamente, não ajuda e o discurso suavizado de agora ainda não convence ninguém, né, Júlia? Sem dúvida nenhuma, Cecília. Vamos conversar, gente, com o embaixador Olinto Vieira. Ele é responsável, ele é um embaixador no Paquistão, mas é responsável também pelo Afeganistão e pelo Tajiquistão. Está aqui com a gente, a Cecília Malan de Londres participa dessa entrevista. Embaixador, bom dia, boa tarde para o senhor aí no Paquistão. Muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. E eu começo perguntando para o senhor sobre a situação dos brasileiros, as informações que o senhor tem sobre os brasileiros no Afeganistão. Eram 6 brasileiros. O senhor tem dados atualizados sobre a situação deles? Bom dia, obrigado pelo convite. O que nós temos até o momento, sim, são 3 brasileiros, nacionais brasileiros, afegãos naturalizados brasileiros, que desejam levar suas famílias para o Brasil. São 3. E temos também 3 brasileiros que trabalham para uma organização humanitária internacional e que não desejam deixar o país. Portanto, neste momento, nós temos 3 brasileiros, cidadãos brasileiros, portanto, e que desejam levar seus familiares. O total que nós temos registrado até o momento é de 13 pessoas, portanto, 10 que são parentes ou familiares próximos desses 3 cidadãos. E, embaixador, uma pergunta rápida aqui de Londres, é a Cecília Malan falando. Existe a expectativa do Brasil receber refugiados afegãos? Acredito que sim. Está em discussão nesse momento no Brasil a possibilidade de concessão de vistos humanitários, o que significa que afegãos poderiam ter o mesmo tratamento que os haitianos e os sírios, que fogem dos problemas dos seus países. Eu acredito que nós teremos uma solução positiva com relação a isso. O que não é necessariamente simples, porque as pessoas precisariam se apresentar a uma repartição consular brasileira, de alguma forma. O processo de concessão de visto humanitário é simplificado, mas, de toda forma, ele é um processo que tem que ser cumprido. Nós recebemos aqui na nossa área consular algumas consultas, é até interessante, que mostra o interesse de pessoas no Brasil em abrigar afegãos. 2 ou 3 ou mais casos, há uma quantidade de casos, na verdade, de pessoas que dizem: olha, eu tenho aqui condição de acomodar 2 pessoas, 3 pessoas na minha casa, podemos recebê-los. O que é muito, muito interessante, muito bonito. Não me parece necessariamente o melhor caminho. Do meu ponto de vista, eu acho que a questão deveria ser encaminhada por meio de organizações humanitárias ou mesmo organizações como o próprio Comissariado para Refugiados das Nações Unidas ou Organização Internacional de Migrações ou outras organizações humanitárias. Mas existe, é interessante, uma manifestação de pessoas no Brasil que estariam dispostas a receber as pessoas. É claro que é preciso cumprir certos requisitos administrativos. Não se pode simplesmente conceder um visto e ponto. Não, é preciso que tenhamos meios de verificar que a nossa legislação é cumprida. Embaixador, queria mergulhar um pouquinho mais nessa discussão sobre o visto humanitário. Queria que o senhor nos ajudasse a entender. O visto humanitário, ele é sinônimo de refúgio? Desculpe a pergunta se for uma obviedade, mas queria que o senhor nos esclarecesse isso. E o que tem que acontecer para ele ser concedido? É uma
legislação, há uma portaria do próprio Itamaraty? Qual é o trâmite para o Brasil formalizar isso? Bom, em primeiro lugar, não há necessariamente uma confusão com refúgio. A questão do refúgio é regulada por uma lei, se não me falha a memória, de 94, que é a Lei 9474, que estabelece quais são as condições para a concessão de refúgio por parte do Estado brasileiro. É importante lembrar que o Brasil é signatário da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e tem feito um trabalho admirável nesse campo. Não se pode negar que o Brasil tenha feito pouco nessa área. O Brasil trabalha muito bem na questão dos refugiados. Recebemos refugiados de inúmeras partes do mundo. A questão do visto humanitário, eu entendo que deve ser uma questão resolvida do ponto de vista legal. Não acho, eu não estou absolutamente seguro quanto a isso, mas eu entendo que não depende unicamente de uma decisão administrativa, como uma portaria. É preciso uma decisão num nível mais elevado. Um visto humanitário é um visto que é simplificado. Em condições normais, as pessoas devem apresentar uma série de elementos que comprovem a sua condição de viajar ao Brasil e de lá retornar. Então, não é um visto, por exemplo, um visto de turismo. Para que eu possa conceder um visto de turismo, eu tenho que estar seguro de que a pessoa irá ao Brasil, fará a sua viagem de turismo, se beneficiará das belezas naturais do Brasil e retornará ao seu país. Esse é um visto típico de turismo. Um visto de negócio significa mais ou menos na mesma linha. As pessoas devem ir realizar seus negócios e retornar ao seu país. O visto humanitário é diferente disso. O visto humanitário reconhece que há uma situação de catástrofe humanitária e que as pessoas que apresentem determinados elementos poderão ter esse visto concedido. Uma vez em território brasileiro, essas pessoas poderão solicitar a condição de status de refugiado. Em linhas gerais, é mais ou menos isso que acontece. E, embaixador, uma última pergunta aqui de Londres. Estamos todos aguardando para ver como a situação se define no Afeganistão. O senhor acredita que é possível que o Talibã tenha mesmo se transformado, que as convicções mudaram? É um pouco cedo para dizer isso, né? É claro que 20 anos é muito tempo. Acredito que houve, do ponto de vista de convivência, digamos, com os valores universais e tudo mais, algum aprendizado por parte do Talibã. Não sei, é um pouco cedo para dizermos isso. Você tem, na verdade, uma visão fundamentalista que pode não necessariamente conduzir a uma visão universal de direitos humanos, de liberdades como nós estamos habituados a entender e a respeitar do ponto de vista ocidental. Acredito que sim, que terá havido alguma evolução. Volto a dizer, 20 anos é muito tempo. É muito tempo e, na verdade, nós temos que aguardar um pouco para saber como esse quadro acabará por evoluir. Me parece que é claro que uma adesão estrita aos princípios de 20 anos atrás poderá levar o país a um isolamento internacional. E isso provavelmente não atenderá aos interesses do país. Então,
é um pouco difícil de dizer nesse momento. É um pouco difícil de dizer nesse momento, mas eu acredito que pode ser que haja alguma evolução. O que isso representa, por exemplo, do ponto de vista de direitos de mulheres, né? É um assunto importante que está na pauta hoje em dia de todos os países do mundo. O que isso representa? Como o Talibã se comportará em relação a isso? O governo brasileiro tem deixado bastante claro que é importante que o processo seja conduzido pelos afegãos, seja administrado pelos afegãos e que respeite os conceitos internacionalmente aceitos. Eles farão isso? Hoje, não me parece que nós tenhamos condição de afirmar isso com segurança. Por outro lado, eu acredito que existe um interesse em não isolar o país. Não nos esqueçamos que o Afeganistão é um país isolado geograficamente, é um país sem saída para o mar, é um país que tem um alto índice de problemas, na verdade, se nós considerarmos que é uma das rendas per capita mais baixas do mundo, em qualquer critério que nós consideremos, necessita ter uma abertura para comércio internacional. É um país que tem um potencial importante, por um lado. Por outro lado, nós temos que ter em mente que é um país oriental. Eu insisto muito nesse ponto, porque nós ocidentais costumamos desenhar o mundo de acordo com a nossa forma de ver o mundo, e que não é necessariamente a forma que outras partes veem. Então, eu acho que é preciso aguardar. Eu tendo a ser otimista, se eu posso dizer, com relação a um certo pragmatismo do ponto de vista do novo governo no Afeganistão. Torcendo aqui, embaixador, para o otimismo do senhor obrigada, se tornar realidade. Cecília também, desculpe, falou de Londres, acho que algo nessa linha. Obrigada pela presença do senhor aqui com a gente de manhã na Globo News. Uma ótima tarde. Até a próxima. Muito obrigado, igualmente. Cecília, obrigada pela entrevista. Falamos depois. Um otimismo cauteloso, né, Júlia? Tchau, tchau. Até a próxima. Sem dúvida nenhuma. Até.